E o Corinthians fechou acordo por atacante, que foi um dos poucos destaques da Copinha 2026. E ainda falando sobre atacante, entendam por que dificilmente as conversas com o Arthur Cabral deverão avançar. E o Corinthians anunciou novo patrocinador até o final dessa temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. No Super App da Gringo você resolve seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos. Um aplicativo muito simples e fácil de se usar. E no Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes do cartão de crédito com uma segurança total. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo, o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre novo patrocinador. O Corinthians anunciou novo patrocínio no calção até o final dessa temporada 2026. Sabemos que o Corinthians vem trabalhando para atrair novas receitas, trazer dinheiro novo. A situação financeira do clube infelizmente está um caos e absolutamente que o trabalho para se atrair investidores, patrocinadores, acaba sendo grande. Corinthians, por exemplo, fez um novo acordo que ainda não foi anunciado oficialmente com a Esportes da Sorte, no Espaço Master da Camisa, e absolutamente que trabalha para preencher os espaços no nosso uniforme que ainda estão sem exposição de nenhuma marca. E um novo vínculo está fechado. O Corinthians anunciou na última terça-feira, dia 17 de março, um acordo com a PX, empresa do ramo de logística, do ramo de transportes. Vamos para a nota oficial do clube. O Esporte Clube Corinthians Paulista anuncia a PX como nova patrocinadora. No ramo de transporte e tecnologia, a empresa catarinense visa expandir seus negócios no estado de São Paulo e inicia com o Corinthians uma parceria com o clube que tem uma das maiores torcidas do Brasil e um enraizamento profundo no cotidiano da cidade. A marca ficará exposta na parte traseira do calção dos atletas do futebol masculino do Timão, utilizados nos jogos, com início no confronto no último domingo contra a equipe do Santos pelo Brasileirão 2026, com validade de contrato por uma temporada. Então, o Corinthians confirmou, o Corinthians anunciou de forma oficial a PX, nova patrocinadora até o final dessa temporada. A minha opinião quanto ao Corinthians ter confirmado esse novo acordo de patrocínio é a seguinte: são valores a mais entrando nos cofres do clube. Sabemos que a situação financeira do Corinthians é caótica e absolutamente que existe uma tentativa de trabalho muito grande para preencher os espaços no qual o clube ainda segue sem conseguir expor nenhuma marca, muitas dificuldades, absolutamente que todas as questões envolvendo o Corinthians nas páginas policiais acabam atrapalhando a aproximação com algumas empresas, mas quem acaba fechando com o Corinthians acaba tendo resultados promissores. Sabemos que o Corinthians entrega de resultados de publicidade são números absurdos. Então, um novo patrocínio que chegou. Muitos perguntam sobre as questões envolvendo os valores. Absolutamente que os valores não são informados. Tem informação de bastidor que diz que o Corinthians deverá faturar com esse novo patrocínio algo na casa de 4 milhões de reais. Então, um patrocínio a mais, valores a mais entrando nos cofres do clube por enquanto. Contrato de uma temporada, absolutamente com chances de renovação após o término do vínculo. E agora vamos falar sobre Arthur Cabral. Entendam por quê. Dificilmente as conversas com o atacante que pertence à equipe do Botafogo
deverão avançar. No último domingo, dia 15 de março, antes do clássico contra o Santos, recebemos a informação vinda do ESPN que o Corinthians estava interessado no atacante Arthur Cabral, que pertence à equipe do Botafogo, com conversas já haviam sido iniciadas e que ambas as equipes estavam tentando encontrar uma forma de viabilizar o acordo do atacante que quase fechou com o Timão em 2024. Absolutamente que após essa informação, muitas críticas de nós, torcedores, principalmente pelo rendimento que o Arthur Cabral vem tendo nos últimos anos e absolutamente também valores altos. Agora vem a questão. Eu vou explicar para vocês porque dificilmente algum avanço vai acontecer com o jogador. Primeiramente, o presidente Osmar Stabile se posicionou contra a vinda de mais um jogador, principalmente pelos valores. O salário do Arthur Cabral está na casa de R$ 1,5 milhão. E também, claro, por se tratar de um jogador que de repente não chegaria como uma solução imediata, principalmente para se pensar em um substituto do Yuri Alberto. Hoje nós temos, por exemplo, o Guinegão e o Pedro Raul que não estão conseguindo agradar, e o Arthur Cabral, que na equipe do Botafogo acaba oscilando, de repente no Corinthians também seria mais um que não teria rendimento. Então, mediante a esses detalhes, presidente, valores altos, dificilmente algo vai acontecer. Claro, vai que de repente o Arthur Cabral diminui os valores, alguma coisa aconteça até o fechamento da janela, pode ser que alguma coisa mude. Mas hoje, analisando o cenário, dificilmente algo vai evoluir e já tem gente dentro do Corinthians que trata esse assunto como encerrado. A minha opinião, quanto a dificilmente as conversas com o Arthur Cabral evoluírem, é a seguinte. Vamos ser sinceros, já temos Pedro Raul, já temos o Guinegão, que não estão conseguindo agradar o Dorival esse ano. O Pedro Raul já demonstrou uma certa eficiência no ano passado na equipe do Ceará, ao qual ele estava emprestado. O Guinegão já demonstrou uma importância no ano passado no Corinthians. Na minha visão, quando o Guinegão estava em alta e o Yuri Alberto acabou voltando, o Memphis voltando, para mim, sinceramente, o Dorival deveria ter feito um trabalho um pouco mais ali, com atenção ao jogador, para que ele não ficasse tantos jogos fora. Para mim, isso acabou atrapalhando a evolução do jogador. Eu ainda acredito muito no nosso atacante. O Pedro Raul hoje fica difícil, claro, gostaria muito que ele tivesse a mesma eficiência que ele teve no Goiás, alguns anos atrás, no Ceará, o ano passado, no Corinthians. Mas hoje, eu, particularmente, dificilmente acredito. Agora, pagar R$ 1,5 milhão no Arthur Cabral, eu não estou aqui cravando que nada vai acontecer, porque o futebol é muito dinâmico. Eu posso falar agora para vocês, sem chance, não vem mais. Daqui a algumas horas surge uma notícia que o Corinthians avançou com um jogador. Dentro do futebol as coisas avançam muito e mudam muito rápido, muita dinâmica. Agora uma coisa é fato, Osmar Stabile e Marcelo Paz, que foi quem conduziu as conversas sobre o Arthur Cabral, estão em diferentes caminhos, tratando de algo visando profissionalismo. Sinceramente, na minha visão, isso precisa ser ajustado da melhor forma. Então, dificilmente alguma coisa vai avançar com o Arthur Cabral. E como eu disse, já tem gente no Timão que trata essa possibilidade como página virada e encerrada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre atacante que fechou. Atacante que o Corinthians comprou. Temos informações que o Timão acabou adquirindo atacante, que foi um dos poucos destaques na última Copinha, na Copinha 2026. O Corinthians vem trabalhando ainda em busca de reforços. Estou falando do elenco profissional. Até o momento, 7 contratações, 8 contando com a renovação do Angileri, que muitos acreditavam que não viriam mais. Ainda temos um reforço que nem saiu no bid, que é o Jess Lingard, na minha visão, a principal contratação para o futebol profissional. Lembrando que a janela de transferências fechou no último dia 13 de março, mas
No outro dia, a CBF acabou abrindo uma janela adicional, permitindo-se negociar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. E claro, um Corinthians também que trabalha para reforçar o elenco profissional, absolutamente que o trabalho visando as categorias de base também acabam sendo fortes. Nesse ano, o Corinthians decepcionou na Copinha, somos os maiores vencedores da Copinha e nesse ano, na primeira disputa eliminatória, perdemos. E claro, muitas críticas e muitas mudanças acontecendo na base, jogadores saindo e jogadores chegando. Nessa Copinha, tivemos um atacante que acabou se destacando, o Luiz Fábio, conhecido como Favela. Ele não pertencia ao Corinthians, estava emprestado desde março do ano passado. Eu falo estava porque, segundo o meu timão, o Corinthians confirmou a compra. Aliás, o Corinthians finalizou a compra do atacante Luiz Fábio, de 19 anos, adquirindo em definitiva por cerca de 300 mil reais, comprando 50% dos direitos econômicos do jogador. Cabe destacar que o Corinthians já registrou na Confederação Brasileira de Futebol a rescisão do contrato de empréstimo, que teria validade até o final desse mês, abrindo caminho para a formalização do vínculo em definitivo nos próximos dias. O Luiz Fábio, como eu disse, estava emprestado desde março do ano passado e passou a ter destaque no Sub-20 sobre o comando do William Batista. Hoje ele é titular absoluto, inclusive nos primeiros jogos do Timão no Campeonato Brasileiro Sub-20, ele acabou sendo titular. O jogador que depois da Copinha 2027 não terá mais idade para as categorias de base, absolutamente que então o trabalho que está sendo feito com ele já nesse início de temporada, visando absolutamente a evolução do atleta, claro que já pensando também no ano que vem. Então, mediante ao destaque, o Corinthians comprou 50% dos direitos econômicos do Luiz Fábio, que hoje é considerado um dos principais nomes da base do clube. A minha opinião quanto ao Corinthians ter adquirido os direitos econômicos do Luiz Fábio é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que vem em um processo de evolução. Chegou ao Corinthians no ano passado e demorou um período para conseguir ter os seus primeiros passos ali tratados com, como podemos dizer, de importância. Teve toda a questão de adaptação e tudo mais. Jogadores que vêm de outras equipes com, de repente, trabalhos físicos diferentes, acabam tendo também dificuldades, então absolutamente que vai um tempo. O Luiz Fábio, hoje, ele é considerado um jogador que tem a tendência de muito promissor. Muitos acreditam no futebol dele. Absolutamente que há quem também não acredite. Há quem tenha, de repente, até ficado surpreso com a compra, mas o que acabou chamando a atenção e acabou surpreendendo muito, mediante aos valores que hoje temos no futebol, principalmente quando clubes considerados de menores expressões, eles vendem jogadores para um clube, por exemplo, como o Corinthians, acabam pedindo valores altos. Muitos consideram que o valor que o Corinthians pagou por 50% dos direitos do jogador foram valores considerados baixos, 300 mil reais. Mas há quem também acredite que o Corinthians pagou caro. Então, uma situação complicada, mas absolutamente que os valores, para muitos, acabaram causando surpresa, porque muitos acham que o Corinthians conseguiu pagar um valor considerado baixo. Enfim, um jogador que é tido como promissor, está no seu último ano de base, o ano que vem, acabando a Copinha, não terá mais idade para a base, e aí é aquele negócio, vai ter que ter uma evolução grande esse ano para chegar num nível de repente ser promovido aos profissionais do ano que vem. Considerado um bom jogador, dentro do Corinthians acreditam muito nele, e claro, agora que o Corinthians adquiriu de forma definitiva, vamos torcer para que ele evolua cada vez mais e absolutamente que tenha uma grande importância dentro do nosso timão.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!